Rogério vai pegar? Obrigado, Rogério. Gessílio, obrigado pelos irmãos aí. Quantas pessoas estão nos visitando nessa noite? Levanta a sua mão, você que nos visita essa noite. Tem alguém visitando ali? Uma pessoa, outra, duas, três. Você pode ficar de pé para receber um abraço de um membro da nossa igreja que está próximo de você. Você vai dizer seu nome, ele vai dizer o nome para você, vai dar um abraço. Sejam todos bem-vindos. Se você está nos visitando, por favor, se isso não lhe incomodar, queria que você ficasse de pé e recebesse os cumprimentos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Segundo Crônicas 20. Quem encontrou, diga amém. Segundo Crônicas, capítulo 20. Agora foi, não foi, Glória? Obrigado, Rogério. Entrega essa chave àquela senhora ali, ó. Segundo Crônicas 20. Então pediram para a criança até 5 anos, pode subir, a mãe pode levar, que tem uma professora aí. Até 5 anos. Tem uma professora lá aguardando, Mariana. Segundo Crônicas, capítulo 20, eu vou ler, peço que a igreja acompanhe atentamente e que o Senhor continue falando conosco. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, eu queria que a igreja lesse agora, a partir daí até o versículo 12, por favor.
Vamos repetir essa última parte. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos... Vamos repetir de novo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, nós rogamos a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para que recebamos a sua instrução, a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela liberta, ela cura, ela traz, ó Deus, direção para a nossa vida. E nós estamos aqui para recebê-la. E eu estou aqui em fraqueza física, em fraqueza espiritual, em fraqueza humana, nesse desafio de pregar a tua palavra diante de dezenas de pessoas, cada uma com a sua história. E eu preciso que a tua graça me ajude, me fortaleça, e que o Senhor aplique a tua palavra na vida de cada um, conforme a realidade de cada um, conforme o propósito que o Senhor tem para cada um, como Deus soberano que o Senhor é. Conhece a história, conhece a trajetória, conhece a vida, conhece o momento, conhece o passado, conhece o futuro de cada um aqui. Fala conosco, nos ajuda, os nossos olhos estão postos em ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa intenção aqui é falar deste rei, Josafá, um homem que teve experiências maravilhosas com Deus, de avanço, de progresso, de crescimento, de avivamento. E se Deus permitir, no próximo domingo nós iremos falar desse avivamento que Josafá viveu, no capítulo 17. Um homem que teve muitas vitórias, era um homem de batalha, era um homem vitorioso, era um homem de Deus, temente, fiel, que buscava a Deus de todo o seu coração, que pôs o povo ao qual ele governava para buscar o Senhor. Mas não obstante todas essas situações, todas essas qualidades, não obstante ser ele um homem de Deus, com o coração quebrantado, um homem que servia a Deus, agora algo inesperado acontece na vida de Josafá. Agora, algo que não estava nos planos de Josafá acontece, aparece. Mas não é algo bom, não é algo positivo, não é aquele imprevisto bom, mas um problema grande. Você já imaginou? O marido chega para a esposa e diz, depois de 20 anos de casamento, 25 anos de casamento, e ele chega um dia do trabalho e diz assim, vem cá, por favor, minha esposa, e diz um nome lá, e diz assim para ela, eu entendi que não lhe amo mais e não quero continuar esse casamento. É uma notícia impactante. Ou a pessoa vai fazer um exame de rotina ao médico e faz aqueles exames e de repente, quando chega o resultado, ela vai ao médico novamente olhar aquela situação e aquele exame de rotina se transforma numa notícia terrível. É diagnosticado uma doença muito difícil. E aquela pessoa sofre aquele impacto daquela notícia. O problema se apresenta, a dificuldade chega, o imprevisto aconteceu. A má notícia bateu a porta e chegou. Sem antes mandar um e-mail, sem antes mandar um torpedo, ela chegou. E ela chegou assim, na vida do rei Josafá, que governava tranquilamente, que vivia um tempo de bonança, vivia um tempo de paz, vivia um tempo onde as coisas estavam redondas, organizadas. Mas aí ele recebe esta notícia. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, diante dessa notícia, então, diante desse problemaço, diante dessa dificuldade extrema, Josafá teve medo. E não há nenhum problema aqui em um servo de Deus ter medo. Não há nenhuma dificuldade em nós temermos diante de algumas
circunstâncias. A circunstância que chega diante da nossa vida, que faz o nosso coração assombrar, temer, espantar. Mas a questão é, para onde este medo vai nos levar? Como servos de Deus, que não estamos livres de nos depararmos com situações inesperadas, difíceis, desesperadoras, notícias que podem chegar de um pai, pode chegar do filho, pode chegar do cônjuge, pode chegar de uma situação financeira, pode chegar. E tais situações podem nos trazer medo. Esses dias eu me deparei com uma situação, com uma mãe que ela estava absolutamente em pânico, tremendo, chorando, dominada por uma situação triste, que eu, enquanto ela chorava e segurava na minha mão, como se eu pudesse fazer alguma coisa, pastor me ajuda, pastor me ajuda, pastor me ajuda, e eu sentia aquela impotência, aquela fraqueza, eu nem sabia o que ela ia dizer, mas eu já sabia que eu não era capaz de trazer o socorro que aquela mulher estava precisando, aquela mãe estava precisando, e ela me segurando, tremendo e chorando, e ainda não dizendo o que precisava dizer, e eu já estava ali naquela impotência, dizendo, meu Deus, e já ali clamando, tenha misericórdia dessa mãe, tenha misericórdia, porque uma notícia muito terrível rasgou o coração daquela mãe, rasgou a alma daquela mãe, rasgou, e ela teve esse impacto terrível, que eu imagino que foi isso também que chegou sobre Josafá, e ela teve medo, e Josafá teve medo. E nós podemos sim ter medo, mas a questão é para onde esse medo vai nos levar, para que possamos enfrentar essas adversidades, esses momentos difíceis. É muito possível que aqui no meio dessas dezenas de pessoas, existam pessoas aqui que estão sob esse impacto de uma má notícia, de uma adversidade, de um problema sério, onde ela não consegue ver uma luz no fim do túnel, onde ela não está conseguindo ver uma saída. Em Deus, em nome de Jesus, está a sua saída, está a minha saída, nesse Deus de Josafá. E eu quero caminhar aqui nesse texto, irmãos, para que nós, pela graça de Deus, possamos aprender com a vida de Josafá a nos comportar diante das adversidades, diante das tempestades da vida, dos desertos da vida, ou o nome que você quiser usar. Como fazer, o que fazer, quando nós não sabemos nem o que fazer, o que fazer? Primeira sensação de Josafá foi ter medo, ele teve medo. Ele foi impactado por aquela notícia e teve medo. Mas em primeiro lugar, sabe o que Josafá fez? Ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração. É muito possível que diante desse impacto talvez não saia nem palavras. Saiam lágrimas, balbúcios, urros, gritos, mas se lance aos pés do Senhor e busque esse Deus em oração. Rasgue o seu coração diante desse Deus e busque-o, porque a sua palavra diz que todo aquele que o busca, o encontrará. E Josafá era um homem que havia vivenciado em tempos anteriores um avivamento, um momento com Deus de intimidade, de comunhão. E quando chegou a crise, Josafá estava preparado para enfrentá-la, mas não com as suas forças. Se lançou aos pés do Senhor e então Josafá foi buscar socorro, ajuda, auxílio em Deus, em oração. Trilhe esse caminho da oração, porque muito pode pela oração do justo. Muita eficácia existe na oração do justo, e esse é um meio de graça que Deus deixou para que nós possamos recorrer a Ele. Diante das adversidades, diante do inusitado, quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração. Ele buscou ao Senhor em oração, ele apregoou um jejum. Todo Judá estava em jejum. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então ele convocou as pessoas. Nós estamos numa situação de calamidade.
nós estamos numa situação difícil, eu estou com medo, mas eu quero chamar vocês para juntos nós apregoarmos um jejum, para junto nós invocarmos a Deus em oração, e chamarmos a Deus, e clamarmos a Deus, e apresentarmos a Deus essa causa. Então ele fez essa convocação geral, e chamou esse povo, para que esse povo congregado pudesse então orar ao Senhor. Essa foi a primeira atitude de Josafá, e este é o nosso primeiro ponto. Diante das situações adversas, aquilo que nós não sabemos como vamos fazer, como vamos resolver, primeira coisa, ore ao Senhor. Você pode dizer amém? Continua o texto. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Esse versículo eu quero que você tenha muita atenção a partir do versículo 6, por isso eu pedi à igreja para ler. E disse, aí começa a oração de Josafá, porque não é simplesmente orar. Quando você não souber o que fazer, é preciso que você, nós, confiemos nas promessas do Senhor. E repare as características dessa oração. É uma oração feita confiada no poder de Deus, na soberania de Deus, nas promessas de Deus. Eu sei que algumas pessoas elas têm dificuldade de articular orações, mas isso é uma prática que nós precisamos desenvolver, gente. Nós precisamos orar. Nós precisamos desenvolver o hábito da oração. Nós precisamos desenvolver o hábito da oração. Nós não podemos ser cristãos domingueiros, pessoas que vêm na igreja domingo, ouve a mensagem, diz amém, abre a Bíblia, lê a Bíblia, fecha a Bíblia, vai embora e aí esquece a Bíblia, esquece a oração. A nossa vida, ela é feita de devocionais diárias, de diariamente estarmos aos pés do Senhor, o buscando, para que quando a tempestade vier, quando o inusitado vier, quando o inesperado vier, quando o imprevisto acontecer, você estará firme para suportar, e você será como aquela casa firmada na rocha. Portanto, irmãos que estão aqui, não vamos brincar de ser crente, vamos levar a nossa fé em Deus a sério, tendo uma vida de devoção, de leitura bíblica, de oração, porque nós estamos em um ambiente hostil. Este mundo não é a nossa casa, esse mundo não é o nosso ambiente, e aqui nós sofreremos perseguições, passaremos por aflições. Portanto, se faz necessário estarmos firmes todos os dias. Então Josafá se lança à oração, porque ele já tinha esse hábito na vida dele, mas ele vai orar agora confiado nas promessas de Deus. Repare no detalhe dessa oração. Ele não está confiado nele mesmo, ele está confiado naquilo que Deus falou, em quem Deus é. E assim ele ora e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Esse homem conhecia Deus, esse homem conhecia as características de Deus, esse homem sabia a quem estava se dirigindo. Então ele está aqui orando, mas numa confiança na promessa de Deus. E ele continua: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Isso é a oração que ele está fazendo. Pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, está discorrendo agora o problema, os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras, Deus, não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Preste atenção no versículo 12. Ele faz a sua oração, ele diz quem Deus é, todo-poderoso.
ele fala de que Deus tinha prometido que a oração que fosse feita daquela casa seria respondida. Ele diz as características dos problemas. Esse povo que nos afronta agora, nós já fizemos bem a eles, e agora eles estão nos dando pago, querendo nos tirar da terra que o Senhor nos deu. E no versículo 12 ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? E reconhece, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. É importante, irmãos, e não é nenhuma declaração de fracasso, quando diante de algumas adversidades, a gente reconhece o nosso limite, a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente reconhece que não tem argumento, a gente reconhece que não tem mais um plano, não tem mais como fazer, o nosso limite chegou, aquilo ali superou a nossa capacidade de agir em cima daquela situação. Por mais articulado, inteligente que você seja, por mais crente que você seja, por mais dedicado a Deus que você seja, existem situações que ela chega e você não sabe o que fazer, e é isso que Josafá está fazendo. Ele não está se firmando na experiência dele de rei, de guerreiro, de comandante, de crente há não sei quanto tempo. Ele está admitindo que diante daquela grande adversidade, ele não sabia o que fazer, ele não tinha mais forças, ele não tinha mais estratégia. Ele está dizendo: Senhor, em mim não há mais forças, não há mais forças. E quantos podem estar dizendo isso? Não há mais forças para me lidar com esse casamento, não há mais forças para me lidar com esses filhos, não há mais forças para me lidar com esse meu negócio profissional, eu estou exaurido, não há mais forças para me lidar com esse tipo de situação. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu só sei que diante da sua limitação, você deve reconhecer isso diante de Deus, dizer: em mim não há mais forças, porém, os nossos olhos, eles estão fixos no Senhor. Não há em nós forças, Deus, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos, eles estão fixos, ligados no Senhor. Então, diante das adversidades, nós oramos, mas diante das adversidades, nós oramos com confiança nas promessas do Senhor. O Senhor que já prometeu: clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Por maior que seja a minha ou a sua adversidade, é diante de Deus que nós devemos apresentá-las, com oração, mas com confiança nas promessas do Senhor. E foi isso que Josafá fez. Reconheceu a sua fraqueza, a sua limitação, mas não se desesperou, mas não perdeu a fé. Teve medo, mas disse: Senhor, os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Versículo número 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dá ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Peço que a igreja leia até o versículo 18.
Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Quando você não souber o que fazer, confie na palavra do Senhor e obedeça a palavra do Senhor. Irmãos amados, é fundamental para a nossa vida essas duas situações: oração e meditação na palavra de Deus. Nós estamos vivenciando uma geração que você chega em qualquer livraria evangélica, você tem pelo menos 30, 40 títulos de Bíblia. Criança, teen, Bíblia de velho, Bíblia da prosperidade, Bíblia do homem bem-sucedido, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da criança que não dorme, Bíblia da prosperidade. Qualquer livraria evangélica que você chega, tem Bíblia de todo jeito. Bíblias são distribuídas gratuitamente, é fácil ter Bíblia. Mas o paradoxo é, quanto mais Bíblia se tem, menos Bíblia se lê. As pessoas estão gastando tempo com futilidades. As pessoas estão gastando tempo com futilidades. E estão esquecendo do que é principal: oração e leitura das Escrituras. Então ele recebe a resposta. E a resposta é: confie nessa palavra, faça isso, fique parado. A peleja não é sua, é minha. Você não vai usar arma, você não vai preparar um exército de guerreiros. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão confiar e vão louvar e vão cantar. Agora imagine, exércitos reunidos vêm contra esse povo com arma, com uma guerrilha, com uma capacidade bélica imensa, vem contra aquele povo. E a palavra que Deus envia para aquele povo é de que aquele povo deve permanecer parado, porque a peleja não é dele, a peleja é de Deus, e eles não vão pegar em armas, eles vão cantar. Queridos, a palavra de Deus é para que a gente obedeça e confie. Obedeça e confie. Às vezes a pessoa quer procurar lógica. Ela quer procurar lógica. Se for procurar lógica nessa situação, não tem. Como é que se vai para a guerra, vem todo mundo lá armado até os dentes, como a gente costuma falar, e eu vou ficar cantando? E eu vou ficar louvando? Enquanto os meus inimigos vêm para me destruir, para tomar o que é meu, e eu vou ficar em pé, cantando? É cantando, porque esta era a ordem de Deus. Então o que Deus lhe mandar fazer, baseado na palavra dele, faça. Confie, acredite, obedeça, porque é melhor para mim e para você obedecermos a palavra de Deus. Quando não souber o que fazer, obedeça e confie a palavra do Senhor, porque nessas atitudes existe livramento para mim e para você. Quantas vezes nós achamos que sabemos mais do que Deus e queremos agir assim, e vamos muitas vezes contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, mas eu acho que se eu fizer assim também dá certo. A palavra de Deus ensina dessa forma, mas o Senhor conhece o meu coração, Ele sabe que eu estou fazendo com boa intenção, e assim eu vou fazer. E assim, muito provavelmente, você vai quebrar a cara. Porque nós não somos chamados para atender boas intenções do nosso coração, que eu duvido muito das boas intenções do nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso. Nós somos chamados para obedecer e confiar na palavra de Deus. É por isso que existem muitas pessoas hoje passando por situações muito difíceis dentro da igreja, porque ela vem para a igreja, ela diz amém, mas ela não vive uma vida pautada na confiança e na obediência da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E foi isso que Josafá fez. Ele orou, ele confiou, ele teve confiança, ele orou com confiança, mas ele obedeceu e confiou na palavra de Deus.
Vamos ler a partir do versículo 20, todos juntos, por favor. Todos juntos, a partir do versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A igreja leia o versículo 23, por favor. Queridos, o último ponto: quando você não souber o que fazer, louve a Deus com confiança. Louve a Deus não simplesmente por causa da vitória, mas louve a Deus antes da vitória. O medo desse povo foi substituído pelo louvor. Eles obedeceram, eles confiaram. Aquele líder enfileirou o povo e disse: cantem, vamos cantar. É possível que no meio daquele povo alguém disse: mas Josafá, isso não tem cabimento. Eu estou conjecturando. Não tem cabimento, os homens estão vindo aí cheios de armas e nós vamos ficar aqui cantando. Cantem, porque havia obediência, porque havia confiança de Josafá para com Deus. Cantem. Houve um testemunho aqui na igreja mais ou menos 2, 3 meses atrás, eu não sei. Dona Francisca estava com um filho, o neto, numa situação muito difícil lá em Recife, e os médicos já tinham tipo desenganado, e ela ficou na porta da enfermaria, e ela disse que ouvia claramente a voz, e só podia ser de Deus, dizendo assim: louve, louve. E ela ficou relutando: louvar o quê? Eu não sei cantar. Eu vou cantar o quê? Disse que mexeu na bolsa dela, e encontrou um boletim da igreja, e no boletim da igreja vem aquele hino, e o hino tinha tudo a ver com aquela circunstância, e ela dizendo, mesmo sem ter afinação, ela obedeceu aquela voz, e ela começou a louvar, e ela começou a cantar, e sabe o que aconteceu? Ela cantou e louvou antes de ver a vitória. Naquele momento, as preocupações, a ansiedade, o medo deram lugar ao coração dela ao louvor, e ela encheu os lábios de louvor, e louvou, e cantou, e adorou. Sabe o que aconteceu? Deus fez um milagre no neto da Dona Francisca, e ela trouxe esse menino aqui. Olha ele ali, eita, ela está aí, levante o menino, Dona Francisca, por favor. Esse menino nasceu fora do tempo, nasceu sem peso, nasceu sem tamanho, nasceu numa situação difícil, e os médicos diziam que ele não ia sobreviver, mas aprove a Jesus honrar a fé da avó, que louvou antes da vitória, e está aí para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Está aí para a glória de Deus. Não sabia o que fazer, mas o Senhor operou. Igreja do Senhor, diante das adversidades da vida, nós podemos ter medo, sim, podemos. E devemos reconhecer diante de Deus as nossas limitações, as nossas fraquezas. Mas nada disso pode nos impedir de buscarmos o Senhor em oração. E em oração com confiança. Nada disso pode nos impedir de obedecer a palavra do Senhor e confiar na palavra do Senhor, seja qual for a ordem que Ele nos der. Nada disso pode nos impedir de louvar ao Senhor com confiança. Não sei a sua circunstância, não sei como está o seu momento de vida, como você chegou aqui, se uma situação parecida com a de Josafá
menos, mais, mas independente de qualquer situação, é em Deus, no Deus de Josafá, que está o seu socorro, que está o meu socorro. Clame ao Senhor e você verá a manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua história e nas suas causas. Mas sabe por que Josafá chegou a esse ponto de confiar, de orar, de louvar antes de ver a vitória? Porque antes Josafá já vinha desenvolvendo uma vida de comunhão com Deus. E eu quero insistir nisso. Eu quero insistir nisso porque eu sei que como líder, como um dos pastores dessa igreja, nós temos responsabilidade com a sua alma. Nós temos responsabilidade com a sua vida espiritual. E eu penso como você está tratando disso. Como tem sido o seu dia a dia com a Bíblia, com a oração. Como tem sido a sua relação com a palavra. Porque se você não alimenta essa relação, na hora do vamos ver, na hora do valendo, talvez a sua atitude não seja essa. Seja desesperar, seja correr, seja blasfemar. E eu não vou na igreja domingo, e por que Deus permitiu isso? E eu não sou membro da igreja, e por que Deus permitiu isso? E eu não dou o meu dízimo, e por que Deus permitiu isso? Então, quando nós não desenvolvemos um relacionamento diário com Deus, de oração, de leitura bíblica, de ouvir a voz dEle, de obedecê-lo nas mínimas coisas, nas escolhas menores da nossa vida, corriqueira da nossa vida, quando também chegar as situações maiúsculas, maiores, nós não vamos saber como agir. Então, a nossa oração é que você leve a sério a sua vida devocional, de leitura da palavra do Senhor, de oração. Vamos começar uma campanha séria, importante para a vida da igreja, de jejum, durante 40 dias, buscando avivamento. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas está morrendo. Tem gente que está dentro da igreja, mas está morna, está fria, está apática, está desanimada. E às vezes ela quer transferir isso. Não, o culto foi ruim, a música não foi boa, a pregação foi assim. Será? Será que está todo mundo errado e você está certo e você está certa? Então a chamada é: busquemos ao Senhor. Sigamos o exemplo de Josafá. Busquemos ao Senhor, porque é no Senhor que está o nosso socorro. É no Senhor que está a nossa vitória. É no Senhor que está a nossa vida. E aí nós podemos olhar para o maior exemplo de todos os tempos, chamado Jesus Cristo, que diante de uma luta agônica, da maior angústia, ele disse: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Está difícil, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Jesus disse: se for possível, passe de mim esse cálice. E Deus concede graça, força, condições a Jesus dele prosseguir a jornada. Ele, Filho de Deus, Santo, quando esteve aqui nesse mundo, passou aflições, passou escárnios, passou dificuldades, adversidades, mas recorreu ao Pai, como homem, recorreu ao Pai. E esse é o exemplo para mim e para você. Não desista, não jogue a toalha, insista mais um pouco, aguente mais um pouco. Talvez você já tenha percorrido 39 quilômetros dessa maratona de 42, faltam 3 apenas para chegar à sua vitória. Deus tem vitória para aqueles que o buscam, Deus tem vitória para aqueles que esperam nele. Confie em Deus, espere em Deus, busque ao Senhor, confie nas promessas do Senhor, e você verá a manifestação do poder de Deus na sua vida, como Josafá viu a manifestação do poder de Deus sobre os seus inimigos. E então você poderá cantar também depois da sua vitória para a glória de Deus. Ore com confiança, confie e obedeça a palavra de Deus, e louve ao Senhor com confiança, porque os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos.